expondo a sã doutrina. Então, recebi esse convite, aceitei de bom grado e fico feliz de conhecer novos irmãos em Cristo Jesus. Não sei se todos aqui já fazem parte da família da fé, se todos são crentes. Se todos são crentes, amém. Se ainda tem alguém que não se decidiu por Cristo, não foi tocado pelo Espírito Santo para render-se ao Evangelho, nessa noite você vai ter esta oportunidade. E se ainda tem pessoas aqui que não são crentes, e vocês, sabendo do papel de vocês, como a gente vai aprender nessa noite, que poderia estar chamando mais pessoas para esse rebanho, aguarde a palavra do Senhor. Então vamos ouvir o que é que Mateus escreveu no seu relato, no Evangelho, capítulo 5, versos 13 até o verso 16. Diz assim a palavra do Senhor. Eu percebi também que a minha versão é um pouco diferente das irmãos. Então, peço que acompanhe aí a leitura do trecho da palavra do Senhor, que diz assim: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e ilumina a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Como já foi orado pela condução do seu servo, em vale aqui da oração do presbítero, que Deus de fato nos use nessa noite para falar aos irmãos. Queridos, eu não sei se você já se deu conta, mas queira você ou não, todos nós, em alguma medida, somos influenciados ou influenciamos alguém. Isso você já parou para se perguntar se você está sendo mais influenciado ou influenciando alguém? Principalmente na nossa era em que vivemos hoje, a era dos influencers digitais. Hoje, dificilmente alguém não está seguindo alguém ou atraindo seguidores. Isso é uma verdade incontestável. Essa realidade é visível, principalmente quando a gente percebe, se você tiver um smartphone ou quando chegar em casa, pegar o seu smartphone e abrir, você vai ver que ou você vai estar seguindo alguém na área da religião, esporte, política, culinária, saúde, e aí um número, a quantidade de pessoas que têm seguido alguns desses influencers digitais. A mensagem do Senhor para nós nessa noite é que nós, de fato, devemos ser também cristãos que influenciam no meio onde nós vivemos. E o tema da nossa mensagem é: vós sois cristãos influenciadores em um mundo de influência digital. Vós sois cristãos influenciadores em um mundo de influências digital. A nossa abordagem que eu quero trazer para os amados nessa noite, apresentada nesses versos, e certamente nós estaremos usando outros textos para poder compartilhar com os irmãos sobre esse tema, está aqui nesses versos, nesses 4 versos que nós lemos aqui, onde no primeiro ele diz que vós sois o sal da terra. Vós sois o sal da terra. 4 distinções nós apresentaremos nessa noite sobre quem nós somos e por que nós somos comissionados ao Senhor Jesus com esse adjetivo vós sois. Vocês são, a primeira delas que está no verso 3, o sal da terra. Antes de entrar mais precisamente nesse primeiro ponto, me permita trazer um contexto dessa história.
Esse trecho ele foi retirado no Sermão da Montanha, um dos sermões mais longos do Senhor Jesus Cristo, quando ele diz aí a partir do verso 1 que, vendo as multidões, ele subiu ao monte e, assentando-se, começou a ensinar a todos os discípulos dele. E ele passou a ensiná-los dizendo: bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os limpos de coração, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês por minha causa. Jesus ali, ele começa então a discorrer sobre essas bem-aventuranças que acompanham aos seus seguidores, e depois de trazer essas características, ele agora passa a dizer por que eles foram chamados para ser seus discípulos. Então ele começa dizendo: vocês que são o sal da terra. Enquanto o mundo persegue, como a gente viu nos últimos versos aqui, 11 e 12, enquanto o mundo persegue, enquanto o mundo despreza os seguidores de Jesus, enquanto eles são injuriados, Jesus tem os seus seguidores como as pessoas mais importantes desse mundo. O mundo não quer saber de Jesus, o mundo não quer saber dos seguidores de Jesus. A prova disso é que na Nigéria, não sei se vocês têm acompanhado, milhares de servos do Senhor estão sendo executados. Jesus, ele diz que se perseguiram a mim, que dirá vocês? Paulo diz também que muitos dos servos do Senhor serão perseguidos. Então é inevitável, mas Jesus tem os seus seguidores como as pessoas mais importantes desse mundo. Ele diz: vós sois o sal da terra. E eu não sei se você já parou para atentar do que Jesus está falando quando ele diz que nós somos o sal da terra. Eu acredito que se você fez a sua refeição hoje, e se você não é hipertenso, que aí precisa diminuir a dosagem do sal para que a pressão não aumente, você vai entender a importância do sal. Imagine comer uma comida sem sal. É praticamente intragável, né? É intragável. É importante demais você ter o sal. Ele é quem vai dar sabor. Ele é quem vai dar sabor ao alimento. E Jesus diz que vocês são esse sabor para esse mundo. Na verdade, ele vai mais além. Em se tratando dos últimos tempos, ele diz que por causa dos eleitos, eu abreviei o desastre que irá acontecer na terra. Por causa de vocês, de nós, servos do Senhor. Ele abreviou as tribulações que virão. Tamanha a importância. E por que nós somos tão importantes assim, meus queridos? Como sendo o sal da terra, com essa função que o Senhor nos deu, porque a igreja tem essa função urgente no mundo. O sal, hoje a gente não dá tanto valor ao sal quanto na época de quando esse registro foi escrito, porque hoje nós temos geladeira. Acho que todo mundo tem geladeira em casa aqui, né? Então a gente compra a carne no mercado e aí quando chega, tira do saco e aí coloca numa vasilha e coloca na geladeira. Para que a gente coloca na geladeira? Para não estragar. Então hoje a gente não dá nem tanto valor assim ao sal, mas na época de Jesus o sal de fato era extremamente importante para que as coisas não apodrecessem. E aí eu não sei se você está ligando o ponto do fato de Jesus dizer que nós somos sal da terra aqui onde nós estamos.
para que as coisas não apodreçam. Por exemplo, eu não sei se vocês gostam de comer carne do sol. Eu sei que quando eu tenho uma chácara, e volta e meia eu compro ali umas costelinhas de bode, fui pregar esse sermão em outro lugar, e a pessoa, você não gosta de carne de bode? Eu falei, mas eu gosto, mas é muito bom. Então a gente às vezes pega lá, bota ela lá no varal. Já experimentaram isso? É, mano, delícia, maravilha. Então, na época de Jesus era dessa maneira. Eles usavam o sal para evitar o apodrecimento, então para manter, para conservar o alimento. E agora você começa a entender, você que é escolhido do Senhor, que é esse bem-aventurado, começa a entender a sua importância no mundo. Interessante que ele diz assim, vós sois o sal da terra. E eu não sei se você já parou para se aperceber como é que o sal é retirado. Porque a gente sabe que o sal ele vem do mar. E você já percebeu onde que o mar está? Já percebeu que ele está envolto em todos os continentes? Jesus disse assim, ele não se chamou de sal, mas ele disse, nós somos o sal da terra. Nós precisamos estar em todo lugar, evitando esse apodrecimento, mantendo a conservação e também levando sabor para as pessoas que estão ao nosso redor. Paulo, lembra quando Paulo escreve lá, seja a vossa palavra sempre temperada com sal, agradável, e assim transmita graça àqueles que ouvem, para que aqueles que estiverem ouvindo se encantem e imaginem, eu nunca tinha percebido, nunca tinha olhado para o mundo dessa maneira. Nós somos esse sal. Interessante aqui, meus queridos, que trazendo para um ponto prático a questão do sal, eu disse que se nós comprarmos uma carne e colocarmos fora da geladeira sem sal, provavelmente ela vai apodrecer. Se nós também, da mesma maneira, tirarmos um pedaço do nosso corpo e o mantivermos fora, sem esse sal, que é a igreja, o que vai acontecer com ele? Vai apodrecer. Isso vale para você que está na igreja e por um motivo ou por outro, talvez fútil, diga assim, não vou mais para a igreja não. Eu não gostei daquele presbítero careca que chegou lá pregando, e ele falou e confrontou demais, falou muito e me deu muitas palavras duras, eu não quero mais saber de igreja. Se você estiver fora do corpo, muito provavelmente distante dos demais irmãos que são sal, você vai apodrecer. Quando ele diz vós sois sal, é para a gente nos manter unidos com um único propósito: cuidar daqueles que estão ao nosso redor, evitar o apodrecimento, evitar que coisas externas, porque eu não sei se você já parou para atentar, mas não são só fora do corpo que existem bactérias, dentro do corpo também tem bactérias. Então, o sal está unido com esse corpo de Cristo que vai nos manter vivos, porque a gente vai ouvir uma pregação, vai ouvir um aconselhamento, vai ter um puxãozinho de orelha quando você estiver no caminho errado, trazendo aqui para o Salmo 23, quando nós estivermos trilhando, a vara e o cajado vai estar ali, nos colocando no caminho. E é aqui, na igreja, que nós vamos estar sendo disciplinados, doutrinados, exortados, admoestados a permanecermos no caminho. Precisamos estar aqui, queridos, juntos, para que não venhamos a apodrecer. Nós somos esse sal. Tem um outro ponto aqui importante na questão do sal, que é de que o sal, embora ele, quando é adicionado no alimento e outras coisas, ele se torna meio que invisível. Quando você compra ali no mercado, você sabe que ali branquinho tem ali seu nutriente, potássio, sódio, mas quando você dissolve ele na comida, ele praticamente não tem mais aparência visível. O que é que isso nos ensina?
que nós devemos ser crentes não só aqui na igreja, mas principalmente lá fora, onde nós estamos envolvidos na sociedade, na família, no bairro, no trabalho, na escola, e que, embora a gente não se atente que não estamos sendo percebidos, visualizados, mesmo assim as pessoas estão nos sentindo. Elas vão estar nos sentindo. Como é que elas nos sentem? Pelas nossas atitudes, pelo nosso caráter, pelo nosso modo de agir. Embora não declarando, eu não sei se você já passou por essa situação, mas de repente você está em um local e aí você toma alguma atitude diferente do que todo mundo lá fora faria e a pessoa diz assim: tem algo diferente em você. E aí ele pergunta assim, aquela pergunta que todo mundo gosta de ouvir: você é crente? Você é crente? Pelo caráter, pelas atitudes, pelas ações, não por aparência em si. Porque tem gente que pergunta se você é crente porque o crente se veste decentemente, se comporta decentemente, não bota roupas lá extravagantes, que ele já entendeu, e também não gostaria que você criticasse quem se veste assim dessa maneira, porque como Paulo mesmo diz, nós também éramos assim. Lá atrás, outrora, no outro tempo, quando nós não conhecíamos, nós também éramos assim, e nós louvamos a Deus porque Ele nos deu a oportunidade de enxergar. Então, oremos para que as pessoas enxerguem, que devem ser realmente diferentes do mundo na sua postura, no seu caráter, nos seus negócios, no modo como está tratando com colegas de trabalho, com colegas de escola, vizinhos. Imagine você dizer que é um crente e seu vizinho ter tantas queixas contra você. Não bate. Então nós somos esse sal que devemos ser diferentes, ainda que adicionados a outros elementos químicos, por exemplo. Se você for provar qualquer tipo de alimento que foi adicionado sal, você vai dizer: esse negócio está saudável. É inevitável. É inevitável você não ser diferenciado do meio que você vive. Mas esse texto, ele tem uma palavra ameaçadora. Jesus não diz assim: vocês devem ser sal. Ele diz: vocês são sal. Ele não diz: vocês têm que ser sal. Ele diz: vocês são sal. Queira você ou não, vocês são sal. Vocês devem ser diferentes, vocês devem influenciar, vocês devem promover vida, sabor. Vocês devem ser essa pessoa. No próprio chamado ao discipulado, no próprio chamado à conversão e à entrega a Jesus, Ele já nos dá essa identificação e essa distinção. Vocês são sal. O mais interessante é que ele diz assim: mas se o sal vier a se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? O que ele está querendo nos dizer aqui? Que nós somos salvos e que agora perdemos a salvação? Nós presbiterianos não cremos assim. É até o jargão que diz assim: uma vez salvo, salvo para sempre, porque a salvação não depende de mim. A salvação depende daquele que morreu, entregou a sua vida, verteu o seu sangue e deu a sua vida para me oferecer vida. Então ela não está em mim, não está nos meus atos, não está naquilo que eu faço. A salvação ela está em Cristo Jesus. Deixa eu dar uma pausa aqui para o presbítero, até que hora que eu tenho aqui para falar, porque eu não sei se vocês perceberam, mas eu gosto de falar muito. O diácono já sabe disso também lá. Mas se quiser me policiar, aí me diga, senão eu vou estar aqui no Espírito sentindo a temperatura e vendo que vocês precisam ouvir mais daquilo que Deus colocou no meu coração e eu vou estar falando. Então aqui
Nós presbiterianos não cremos assim. Nós somos salvos. Contudo, ele aqui traz um juízo ameaçador desse verso. Ele diz: se o sal vier a se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais se presta senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. E é evidentemente que ele está falando aqui de perda de salvação, mas ele está falando de alguém que se achava no sal, que imaginava que parecia-se com o sal, e que de fato na sua vida, nas suas atitudes, ele se mostrou completamente diferente da proposta que Deus havia apresentado para ele, da distinção que Deus tinha dado a ele. Em outras palavras, ele era para salgar, para diferenciar, e ele não estava fazendo o seu trabalho. E veja o juízo ameaçador do Senhor Jesus. Ele diz que se você, sendo sal, tendo esse conhecimento, não se apresentou como sal, você não presta para mais nada. Não presta para mais nada. Senão para, sendo lançado fora, ser pisado pelos homens. E aí me permita trazer um entendimento do que Jesus estava querendo dizer, que a única importância que ele teria era ser pisado pelos homens. Você sabe que lá na região do Senhor Jesus, na época de calor é calor de verdade, mas na época de frio chegava a nevar nas cidades. E o que era que acontecia para que as pessoas pudessem estar trilhando ali por aquelas cidades? O que acontecia era que, como se recolhia muito sal do mar, e não havia quantidade suficiente de pessoas para consumir, porque eu não sei se você já percebeu, mas eles compram 1 quilo de sal e às vezes passa quase que 6 meses em casa, ou não sei, depende da quantidade, se pesar mais a mão. Mas lá eles recolhiam muito, não tinham como usar, então a chuva, as tempestades, eles iam meio que lavando ali, e ele ia perdendo a sua essência. E para que não fosse um trabalho em vão, quando chegava a época do inverno, eles jogavam o sal em cima da neve, e aí a neve derretia, e derretendo depois eles podiam passar e caminhar por cima do sal. E você já parou para perceber que, de fato, quando nós dizemos que somos crentes, que somos essas pessoas diferentes, mas que quando estamos no meio da sociedade e que não nos portamos como deveríamos nos portar, já percebeu o que é que as pessoas fazem com aqueles que se dizem crentes e que não são? Já percebeu o quanto que elas humilham essas pessoas e pisam nela? Você já ouviu alguém dizer assim: poxa, não diz que é crente? E é porque é crente. Eu sei porque está na igreja só para envergonhar o nome do Senhor. De fato, se nós que devemos ser sal, não nos portamos como sal, seremos pisados pelos homens. Isso é uma verdade. Agora, meus queridos, me permita ir para o segundo ponto dessa mensagem, que o discípulo sai da invisibilidade do sal para a notoriedade da luz. Não tem mais como se esconder. Jesus vai e no verso 14 diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Agora já não tem mais como se esconder. Me permita abrir um parêntese aqui, porque eu disse que foi uma canção que me instigou a pregar essa mensagem, e é uma canção que eu quero cantar no final dessa mensagem. Não sei se o presidente sabe cantar, mas é uma canção de Aline Barro,
barras que diz assim: sonda-me, Senhor. Segura aí, viu? Então, ele diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Vindo aqui, chegando na porta da congregação, o diácono estava me dizendo assim: está vendo aquilo lá? Ali é o centro de Petrolina. Não tem como esconder. É visível. A distância. Você consegue ver a luz. E interessante aqui é que Deus, que nos chama da invisibilidade do sal para a luz do mundo. O próprio chamado de Deus nos transforma em luz. Não é que nós temos luz em nós mesmos, e é importante que você pense que a luz que você tem não é sua, é o Senhor que te dá. Ele é a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina a todo homem. Eu digo isso para que você não pense que é mérito seu, para que você não se ensoberbeça e aí abra suas asas como um pavão. Não é nosso. Nós somos chamados a ser luz para servir de referência àqueles que estão ao nosso redor. Tanto quanto o sal, nós fomos iluminados por aquele que é a grande fonte. Novamente, Jesus diz assim: vós sois a luz do mundo. Ele se apresenta como o grande eu sou no Evangelho de João. Não sei se você já parou para se perceber, mas Jesus no Evangelho de João, e essa é a tese do evangelista de provar que Jesus é Deus, ele por 7 vezes diz: eu sou. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o bom pastor. Eu sou a porta. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o pão da vida. Ele se apresenta como o grande eu sou para dizer que ele é Deus. Interessante que desses 7 grandes eu sou que ele se apresenta para mostrar como Deus, ele compartilha um conosco. Ele diz: vós sois luz do mundo. Para que a gente possa entender o que Jesus está querendo nos dizer com vós sois luz do mundo, e até para que a gente entenda que nós não temos luz em nós mesmos, me permita trazer uma analogia da lua e do sol. A gente sabe que a lua é um satélite natural da Terra, mas que ela não tem luz própria. Você sabe por que a lua brilha? Porque ela reflete a luz do sol. E é nesse sentido que nós somos luz no mundo. Lendo um livro, A Poderosa Voz de Deus, de Hernandes Dias Lopes, não sei se você já teve a oportunidade de ler, ele fala muito sobre o poder de Deus em toda a obra criada. E aí, trazendo a ideia da lua, ele diz: a lua ela está localizada em um ponto estratégico. Se tivesse um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá, e o sol também. Se o sol estivesse um pouquinho mais longe, todos nós morreríamos congelados. Se estivesse um pouquinho mais próximo, todos nós morreríamos queimados. Ela está num ponto cego. É tanto que reflete, volta e meia a gente vê ali a sombra da terra que fica ali entre um e outro, e aí acontece aqueles eclipses, né? Mas o ponto onde ela está é exatamente o ponto onde ela influencia as marés. É a lua que influencia as marés. E se não tivesse as marés, os oceanos estariam apodrecidos com toda a sujeira que nós humanos jogamos lá. E que o próprio mundo, todo o rio vai para o mar, toda a sujeira vai para o mar. Se não tivesse as marés, não existiria vida nos oceanos. Então, a importância de ser luz, de refletir a luz de Deus. Nós somos os responsáveis para que a sujeira do mundo não seja de forma controlada. Nós é que influenciamos dessa maneira. Outra característica da lua é que ela influencia as estações: primavera,
verão, outono, inverno. Ela nos ajuda a contar dias, meses, anos. Hoje até que nem tanto, a gente olha no calendário do celular, mas antes era assim. E percebe agora a importância que nós temos para poder nortear as pessoas, para falar das pessoas, para falar desse Deus para essas pessoas que estão ao nosso redor. É a lua que influencia dessa maneira, e é por isso que Jesus diz que nós somos luz no mundo, para exercer essa influência àqueles que estão ao nosso redor, para que não apodreçam, para que não deixem de pensar que a vida não acaba aqui. Os dias que são contados, eles são evidenciados quando a gente fecha os nossos olhos e não abre nunca mais. Aí não existe mais números em que a gente possa contar, porque entra em cena exatamente a eternidade. E é nós que precisamos falar disso a outras pessoas que vivem hoje como se não existisse o amanhã, que vivem na terra sem pensar nas coisas do alto, sem pensar na eternidade. E é nós que temos essa missão de levar as pessoas. Uma outra característica da luz que a gente pode ver é exatamente sobre a canção que eu sugeri para a gente cantar no final, que já percebeu, não sei se você já viu em filme, como a gente não veleja muito por aqui, mas nos mares, nos revoltos mares da vida, quando um navio está à deriva, em meio a uma tempestade, desnorteado, você sabe para onde é que ele olha para poder chegar a um porto seguro? Ele olha para um farol que está ali o tempo todo, servindo de advertência, de sinal, de localização. O farol está lá, a luz está lá o tempo todo brilhando para dizer: ei, o ponto seguro é aqui, pode vir para cá, aqui você pode atacar, aqui você pode descansar dos seus problemas, das lutas, das tempestades que você está enfrentando. Aqui é o ponto seguro e nós somos essa luz para influenciar. Imagine, né, a gente vir de lá para cá com o farol queimado. Certamente iríamos bater em algum lugar, de repente cair em uma ribanceira, e nós temos essa função de guiar, de direcionar, de ser luz, de ser um padrão para as pessoas. Vou querer ser igual ao presbítero, vou querer ser igual aquele crente lá daquela igreja. Nós somos esse padrão dos fiéis, devemos nos portar dessa maneira, para que você entenda também de que a luz, e eu vou bater um pouco mais nessa tecla, não é sua, mas é Deus que te concede. Me permita usar o próprio texto para elencar aqui algumas maneiras de como a luz era apresentada nos tempos de Jesus. Ele diz: não se acende uma candeia para colocá-la embaixo de uma vasilha, mas no velador. Eu não sei se vocês aqui já tiveram essa experiência do que é um candeeiro ou uma candeia. Será que só eu sei o que é isso aqui? Por favor, diga que tem alguém mais velho aqui que sabe o que é um candeeiro. Eu comprei uma chácara que eu tenho até hoje, e na época não tinha energia elétrica. E lá o pessoal pegava aquelas latas de óleo, né? E antigamente a lata de óleo também, a lata de óleo era de ferro, né? Lata mesmo, de metal. Então eles faziam ali o negócio, faziam um biquinho, colocavam no novelo, colocavam o óleo, quando ligava o óleo ia subindo e aí dava luz. Na época de Jesus era dessa maneira. Talvez a gente não entenda a profundidade de que nós somos essa candeia, porque para nós é muito fácil, só ligou ali e daqui a pouco já está tudo iluminado.
Então fica fácil de entender, mas não consegue assimilar. Quando ele diz que nós somos essa candeia, que nós não podemos brilhar se não tiver o óleo dentro da candeia. E aí eu te digo que você só pode brilhar se você tiver aquele que é o Espírito Santo. O óleo é uma das formas que o Espírito se apresenta. Você só pode brilhar, meu querido meu irmão, se você estiver cheio do Espírito. Você precisa se encher cada vez mais desse Espírito para você poder influenciar aqueles que estão lá fora, direcionar, brilhar para eles. Não tente fazer isso ao seu modo, vai dar errado. Não tente fazer isso ao seu modo, porque provavelmente você vai ter muita glória para si e nenhuma glória para Jesus. Se você quiser fazer da sua maneira, mas se você se render ao Espírito, certamente você vai iluminar todos os que estão na congregação e aqueles que estão lá fora, porque não se pode esconder uma cidade edificada sobre o mundo. Você vai estar em evidência, não para si mesmo, mas para a glória do Senhor Jesus. Por isso que ele diz: vós sois a luz do mundo. Permita-me ainda não ir para o verso 16 desse texto, mas permita-me ir um pouco além, e eu peço que os irmãos abram suas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 3, porque lá nós vamos ver Paulo, aquele que esteve com o Senhor Jesus, estudando com ele por durante 3 anos, embora Jesus já tivesse ressuscitado, mas Paulo nos diz isso em Gálatas, que ele aprendeu do próprio Senhor. E em 1 Coríntios capítulo 11, aquele texto que a gente vê na Santa Ceia, quando ele diz assim: porque eu aprendi do Senhor o que também vos entreguei. Então isso nos mostra que Paulo aprendeu pessoalmente do Senhor. E aqui em 2 Coríntios capítulo 3, o versos de 2 a 5, nós vamos ver Paulo dizendo assim: vós sois a nossa carne, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como cartas de Cristo, produzidas pelo nosso ministério, cartas não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedras, mas em tábuas de carne, isto é, o vosso coração. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós mesmos. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Percebe que Paulo aqui ele nos dá mais uma distinção. Ele agora diz que nós somos cartas vivas. E aqui é para que eu fortifique ainda mais a minha tese de que nós estamos nesse mundo e estamos sendo percebidos, notados, queira você ou não. Cartas vivas. Talvez isso não seja no tempo da maioria de vocês aqui, porque hoje é mais fácil você só mandar uma mensagem. E hoje parece que ninguém quer mais nem ler a mensagem. Ele diz logo: manda um áudio. Não quer mais nem ler. Ele diz que nós somos cartas vivas. E deixa eu dizer uma coisa para você: queira você ou não, você está sendo lido pelo mundo. As pessoas estão olhando, estão lendo a sua vida, as suas atitudes, o seu caráter, o seu modo de viver. As pessoas estão lendo o tempo todo. Deixa eu dizer mais: talvez você não se apercebeu, mas eles estão lendo hoje de uma maneira tão profunda que não tem mais como você sequer esconder. E eles têm influenciado as nossas vidas. A prova disso é que esses dias o meu carro deu um problema e eu precisei comprar uma peça
não achei no meu comércio local e fui dar uma busca na internet. Sabe o que aconteceu? Quando eu abri o meu e-mail, o que tinha lá na mensagem? Aquela peça. A peça que você está procurando. Aí abri o celular, quando eu abro a peça que você está procurando, aí fomentando ali para que eu pudesse, me instigando para procurar a peça. Já aconteceu isso com vocês também? Às vezes você vai olhar um vestido, olha uma coisa na internet, daqui a pouco tudo que você abre está lançando a peça, te lembrando o tempo todo. Por que eu estou falando isso? Porque tem uma lei na internet que é te dar mais daquilo que você está procurando. E isso é chamado de algoritmo. Algoritmo. De maneira que não tem mais como você esconder aquilo que você vê na internet. As pessoas estão te olhando. As pessoas estão te lendo. E as pessoas estão muitas vezes te influenciando a você permanecer onde elas querem que você fique. Daí você vê a importância do tema da nossa mensagem dessa noite. Nós somos cristãos influenciadores em um mundo de influência digital. Eu não sei se você teria coragem de me emprestar o seu smartphone agora para fazer uma busca. Não é uma busca que você está pensando, é para olhar uma peça mesmo. Brincadeira. Eu estou te instigando a você refletir sobre aquilo que você tem olhado mesmo na internet. Porque hoje a maior briga que a gente vê nos lares é: meu pai pegou meu celular, traz meu celular, minha mãe. Ou o marido: não, aí olha, não, traz aqui, corre, porque as pessoas têm medo. E às vezes elas têm medo do que nós, amigos, aqui podemos achar quando olhar no celular, mas elas não têm medo de quem está lá em cima comandando o algoritmo e mandando mais e mais bobagens para você ler. Se você for para a área da política mesmo, é uma enxurrada de informações de política. E diz: se você for adepto a um partido, é sempre mais aquele partido. Se for na área da saúde, eu tenho um cunhado mesmo que está para enlouquecer. Porque isso é bom, porque isso é bom. Então o algoritmo vai sempre mudar. E eu não sei se Deus está falando no seu coração nessa noite sobre aquilo que você tem olhado, porque tem pessoas que sabem o que você tem olhado, porque nós somos cartas, as pessoas nos leem. E eu não sei se você está tão preocupado com que alguém, ou pai, ou mãe, ou esposo, ou esposa, possa ver no seu celular, mas eu quero te dizer nessa noite que você deveria estar bem preocupado, extremamente preocupado, com aquele que está escrevendo todas as coisas em um grande livro, e que um dia todos nós haveremos de prestar conta diante de Deus. Percebe com quem que a gente tem que estar preocupado? É com aquele que está escrevendo a nossa história. E eu quero louvar a Deus. Se você entender essa mensagem, dizer assim: Senhor, eu quero que nessa noite o Senhor mude o capítulo da minha história, porque eu quero que o Senhor me considere como essa carta viva, onde as pessoas podem olhar para mim e ler apenas que Jesus mora dentro de mim, que Jesus escreveu no meu coração, que tirou aquele coração de pedra e transformou em coração de carne, para a glória do seu nome. Meu desejo nessa noite é que o capítulo da sua história seja mudado, para que dessa forma você possa ser mais um eu sou, que o próprio Paulo nos disse. E esse outro eu sou está aqui no capítulo 2, volte uma página aí, capítulo 2, a partir do verso 14, nós vamos ver Paulo dizendo assim: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifestou em todo lugar
a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto para os que estão sendo salvos, como para os que se perdem. Para com esses, ou seja, para aqueles que se perdem, cheiro de morte para a morte. Para com aqueles, ou seja, para os que estão sendo salvos, aromas de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? A gente já viu a resposta de onde vem a nossa suficiência. Está no capítulo 3, verso 5. A nossa suficiência vem de Deus. E aqui eu quero que você perceba mais uma vez. É o tempo todo Deus trabalhando. É o tempo todo Deus agindo. É o tempo todo Deus fazendo. Nós exalamos o perfume de Cristo. Nós somos esse bom perfume. Nós somos essas cartas vivas que Cristo está escrevendo. E aí ele diz aqui, nós somos esse perfume para exalar esse bom perfume para aqueles que estão ao nosso redor. Eu não sei se você já teve a experiência de, às vezes, chegar em um local e aí está aquele perfume agradável. Impossível não perceber. Ou quando chega alguém, não aconteceu isso comigo. Meu aniversário da congregação foi todo mundo, elas me deram um perfume de presente e era muito gostoso, por sinal. Fui pregar isso lá na igreja sede, onde eu sou presbítero, e minha esposa estava ouvindo pelo rádio. Aí eu falei assim, e quando eu tinha colocado esse perfume, eu cheguei para entrar na igreja, alguém falou assim, nossa, que perfume cheiroso, muito gostoso. Para que fui falar isso lá? Minha esposa estava ouvindo em casa. Quando cheguei em casa, ela quis saber logo quem foi que você estava tão cheiroso. Eu falei, calma, irmão, era o presbítero, o colega que subiram um pouco comigo. Mas o que eu quero dizer, irmãos, é que, mais uma vez, é impossível você ter esse Cristo e não exalar Cristo na sua vida. É impossível. Cristo, ele exige isso de nós. Foi para isso que nós fomos chamados. E interessante aqui, eu não sei se você já tem a Cristo como seu Salvador, e nós estamos apresentando a Ele aqui, a esse Cristo que pode dar vida, mas é que Ele diz que nós somos um bom perfume de Cristo, mas que para uns tem um resultado positivo, porém para outros tem um resultado negativo. Enquanto para aqueles que querem também desfrutar desse bom perfume, eles se agregam à família de Cristo, tem outros que dizem assim, isso não é para mim. Eu vou esperar mais um pouco. Eu vou deixar para quando eu estiver velho. Não, por enquanto não. Eu tenho muitos projetos, tenho muitas coisas. Aí ele diz assim, que para esses é cheiro de morte. Para a morte. Que Deus abençoe que isso não seja para alguns de vocês, mas que seja cheiro de vida para a vida. Nossa suficiência vem de Deus. Deus está atuando o tempo inteiro. Paulo, em Efésios capítulo 2, verso 13, diz que nós resplandecemos como luzeiros no mundo. E agora voltemos os nossos olhos para o texto base, que é de Mateus capítulo 5, o verso 14. Nós vamos ver o próprio Senhor Jesus dizendo o seguinte: Mateus capítulo 5, verso 14 diz, verso 16, melhor dizendo, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. A glória nunca será nossa, embora sejamos sal, luz, cartas vivas e o bom perfume. Nunca será nossa glória. Lá em Efésios, Paulo diz que Deus preparou as boas obras de antemão para que nós andássemos nela.
E eu não sei se você, querido irmão, que está aqui nessa noite, tem buscado ao Senhor para dizer: Senhor, quais foram as boas obras que o Senhor preparou para que eu ande nela? Porque eu sinto que eu não tenho feito boa obra nenhuma ainda, na minha comunidade, na minha família, na minha escola. Senhor, mostra-me quais são essas boas obras. E eu concluo essa mensagem fazendo uma aplicação de uma palestra que eu ouvi em dezembro de 2012. Eu sou empresário e fui em uma palestra do Dr. Carlos Riosdorf. Ele é um economista, não sei se o irmão conhece. E no final, ele falou, na sua palestra, falou muito sobre Jesus, sobre abrir os ouvidos, e Deus abre os ouvidos daqueles que Ele escolhe para entender a sua palavra. E no final, ele fez a seguinte conclusão. Ele diz: quando um homem ou uma mulher descobre que nós estamos nesse mundo e que existem atitudes promissoras, vencedoras, de que não importa o mal em que nós estejamos passando, Deus usa dessas dificuldades para poder engrandecer o seu nome de uma forma extraordinária, onde nem importa se nós estamos distantes ou perto, se caminhamos ou não lado a lado, como é o meu caso. Sou de Campo Formoso, Bahia, tão distante, e estou aqui apresentando o Evangelho, apresentando os princípios do Senhor. Não importa se estamos perto, mas existe uma força maior no mundo que une a tudo e a todos, de tal maneira que quando um de nós, aqui na terra, ergue a sua voz aos céus, é como se todas as estrelas do universo se sentissem tocadas pelo timbre da nossa voz e alcançasse o trono da graça. E lá do céu, o Senhor Deus envia o seu Santo Espírito, que ilumina as nossas mentes e os nossos corações e nos faz lembrar das lições do maior homem que já pisou essa terra, quando ele nos ensinou dizendo: aprenda a perdoar qualquer ofensa, 70 vezes 7 se for necessário, caminhando quantas léguas necessárias forem. Faça o bem sem olhar a quem, não enterre o seu talento na terra, nem oculte a sua luz no mundo. Faça brilhar a vossa luz, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. No dia que nós fizermos isso, chuvas e bênçãos cairão dos céus, e todos os terrenos férteis nos corações das pessoas vão germinar e florificar. E esse será o mais belo e o mais lindo de todos os jardins que exalam o doce perfume de Cristo. E aí sim nós vamos entender que o amor e o serviço ao nosso Senhor foi e para sempre será o único e o verdadeiro segredo da felicidade e o sentido de vida aqui nessa terra. Que o Senhor nos ajude a entender a sua mensagem e praticá-la para a glória do Senhor. Amém. 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 E amém. Vamos louvar o Senhor com aquela canção desafiadora: sonda-me, Senhor, e me conhece.